Abre a sua Bíblia, por favor, queridos. Oh, glória a Deus. Eu vou ler somente um versículo da palavra de Deus. Glória a Jesus. Desculpe, meus irmãos. Nós vamos ler aqui o texto que o Senhor já tem aqui colocado no meu coração. No livro de João, Evangelho de São João, no capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Glória a Deus. Vamos ler dois versículos então. 21 e 22 são os versículos do capítulo 20 do Evangelho de São João. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Todos podem repetir comigo o verso 22, queridos? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Curve a cabeça, por favor, só mais 30 segundos ou 1 minuto, para que o Senhor nos dê graça na exposição da palavra dele a partir de agora. Curve a cabeça e gostaria que você falasse: Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia e libera a garganta do teu servo. Amém? Libera isso, cura essa garganta, repreende essa rouquidão aí agora, em nome do Senhor. Mas glorifique comigo dizendo: glória, glória a Jesus. Glória, 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 glórias ao Senhor Jesus. Oh, bendito e santo e adorável ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, aqui nós lemos a palavra do Senhor, que é santa e poderosa. Agora, Jesus querido, falai aos nossos corações ainda mais, porque o Senhor já tem falado conosco desde o primeiro mover dessa escola de líderes de obreiro, no dia 6 com teu servo querido pastor Magno Vitor, e ao longo desse maravilhoso mover o pastor Eliezer Gonçalves, a pastora Graziele e tantos outros servos e servas do Senhor que ainda virão. Oh meu Deus, que agora o Senhor venha falar com teu povo, que haja, Senhor da glória, algo novo nesta noite para cada um dos teus filhos e das tuas filhas, meu Pai. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, nos dando, Pai Santo, ainda mais entendimento da tua santa e gloriosa palavra. Jesus querido, confirma a tua bênção e nos dê a tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador. Amém, Jesus. A igreja grita bem alto: amém, Jesus. Oh, glória. Pode aplaudir. Vamos aplaudir, vamos dar uma salva de palma para o Senhor e dizendo glórias a Deus e aleluia. Oh, glória, maravilha de Deus. Meus amados irmãos, um dia desse eu estava contando em uma igreja que me convidaram. E ali eu lembrei de um acontecimento. E desde o dia que eu ouvi aquela palavra, aquele acontecimento, aquela situação que se deu na vida de um diácono, aquilo ficou gravado na minha memória. E agora recordei
dessa conversa que nós tivemos, eu recordei do que aconteceu com aquele diácono. Aquele irmão havia enviado um áudio e disse: olha pastor, eu estou precisando tanto de conversar com o senhor. Então gostaria que o senhor marcasse um dia, pode ser mais adiante, quando o senhor puder, mas eu preciso muito de conversar com o senhor. O senhor vai lembrar de mim, eu sou aquele diácono, falou o nome dele, que aconteceu isso e isso, e tivemos umas 2 ou 3 vezes, e eu aprendi muito conversando com o senhor, e diante da situação que eu tenho vivido, eu preciso de conversar com o senhor acerca desse fato que me tem ocorrido. Eu disse: então, olha, querido irmão diácono, pode marcar, vamos marcar logo, já que tem que conversar, vamos conversar logo, porque o tempo que administra ele somos nós que administramos o nosso tempo. Se alguém falar que não tem tempo, isso aí não é verdade, porque quem administra o nosso tempo somos nós. E aí logo marcamos para segunda-feira. Eu disse: olha, segunda-feira eu estou disponível das 14 até às 18 horas. Eu estou ou estarei ao seu inteiro dispor. Ele disse: está combinado. Ele chegou na igreja e diz assim para mim: o senhor se lembra que um dia o senhor, numa reunião de obreiro, o senhor falou sobre algo que nunca eu me esqueci, nunca eu esqueci do que eu ouvi aqui na reunião. O senhor disse que nós precisamos de ter prioridade, precisamos priorizar as coisas na nossa vida, porque quando nós priorizamos as coisas, tudo que nós fazemos dentro de uma prioridade, há ali um propósito. E as coisas, quando são feitas com propósito, elas acontecem de forma ordeira, organizada, e ali começa a produzir ou gerar frutos, porque houve prioridade, e na prioridade o propósito, e vice-versa. Eu disse: olha, se eu falar com você que eu lembro, mas sempre a gente comenta sobre esses assuntos, mas vamos lá no assunto. Ele disse: olha, o meu sonho era ter uma casa, a casa do sonho. Eu comprei um lote, um terreno, aquele bairro fulano de tal. Ali é um bairro nobre, um bairro de classe média alta. E eu trabalhei a minha vida inteira, e tem essa empresa aí de transporte e tal. E eu construí a minha casa, 3 anos trabalhando para construir a casa, e construí a casa. Aí faltava um motorista, eu ia, viajava e tal, construí a casa. Minha casa é uma casa muito bonita, muito boa. As pessoas, elas encantam com a minha casa. Passa em frente lá, eu já vi várias vezes a pessoa passando, tirando foto, fazendo selfie na frente da minha casa, outros fazendo vídeos, porque eu me orgulho de ter construído aquela casa. Só que além de ter construído, eu mobilei a minha casa todinha, decorei a minha casa, ficou muito bacana. Mas depois que construímos a casa, eu falei com a minha esposa: agora vamos fazermos um culto de agradecimento pelo Senhor ter nos dado a casa. Sabe o que a minha esposa falou comigo, pastor? Ela disse: sim, podemos fazer o culto. Você pode fazer o culto, mas eu não vou morar nessa casa. Eu estou indo embora dessa casa. Eu não vou viver mais com você.
eu não vou estar mais casada com você. Ele dizendo para mim, quando a minha esposa disse isso, pastor, o chão desapareceu debaixo dos meus pés, porque eu lutei tanto para construir a casa, para fazer tudo, para dar algo melhor para ela, para os meus 2 filhos. E depois, quando eu termino tudo, ela desiste de mim, ela desiste do casamento. Isso já tem uns 7 meses que eu estou vivendo esse drama. Eu não estou aguentando, porque a minha esposa, ela foi embora para a casa da mãe. Tem 7 meses que eu não vejo os meus filhos. E aí eu lembrei da palavra que eu ouvi na reunião de obreiro, que na nossa vida tem que haver prioridade. E eu não priorizei a minha família, eu não priorizei o meu casamento. E hoje eu vejo que não adiantou nada eu trabalhar tanto, construir tudo, mas eu perdi o que eu tinha de mais precioso, que era a minha família. Eu perdi o bem precioso, que era o meu casamento. E aí o assunto prosseguiu, aconselhei, olhei por ele e tal. E hoje o Senhor, eu lendo essa palavra, que com os queridos irmãos, eu recordei desse acontecimento. Porque nós, queridos irmãos, todos nós já almejamos tanto, não só servir ao Senhor, como de fato nós servimos. Somos servos de Deus, não é isso? E temos certeza da salvação, a esperança está guardada em nossos corações, né, irmãos? A esperança da salvação. Mas observe, eu estava meditando o dia que o Senhor Jesus foi batizado por João Batista. A palavra disse que Jesus, quando ele sai da água, o Espírito Santo desce do céu em forma de uma pomba, não é assim? E pousa sobre o Senhor Jesus. Aí alguém vai dizer assim, bom, então antes de Jesus ser batizado, ele não tinha o Espírito Santo? Todos nós sabemos que Jesus, ele é o verbo que se fez carne, não é assim, irmãos? Em outras palavras, ele é Deus em carne. Glória a Deus. Só que Jesus, ele até então era homem. Há em dado momento que alguém disse, olha, mas ele era 50% Deus, 50% homem. Não, em dado momento o Senhor Jesus, ele era 100% homem. Em dado momento ele era 100% Deus, dependendo da situação, do momento. Então até então Jesus estava ali 100% homem. Certo é que aí, observe que depois desse batismo, e que o Espírito Santo vem sobre ele, é que o mesmo Espírito, já no verso 1 do capítulo 4 de Mateus, nos diz que esse mesmo Espírito conduz ele para o deserto. Não é assim, irmão? Esse mesmo Espírito que desceu do céu e pousou sobre Jesus, conduz o Senhor para o deserto. Agora Jesus, o Senhor, vai para o deserto. Ele vai como Deus ou como homem, queridos irmãos? Ele vai para o deserto como homem, e 100% homem, porque Deus é Espírito, e Espírito não come, não sente fome. E lá no deserto ele teve fome. Só que ele foi 100% como homem, porque Jesus também era 100% homem, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Quem o levou foi o Espírito Santo. Ali foi o Senhor Deus na pessoa gloriosa do Espírito Santo, testando, mostrando para Satanás que o homem, quando ele tem propósito, o homem, a mulher, quando tem propósito, a pessoa, quando ela tem prioridade, aleluia, glória a Deus,
mesmo tendo as suas fraquezas, ela é capaz, ela tem condições e ela pode todas as coisas. Queridos, é algo realmente maravilhoso. Observe isso. Quando nós lemos essa palavra, eu recordei, quando lemos a palavra, recordei desse acontecimento com desse irmão. Porque nós lemos a Bíblia, estudamos a palavra, aprendemos tanto. Aqui todos os homens e mulheres de Deus que estão aqui são pessoas que têm conhecimento da verdade. São pessoas capazes, pessoas que têm condições. São pessoas que na verdade têm uma capacidade muito grande e já são qualificados. Agora tem uma coisa, queridos. Quando os discípulos, na parte da tarde, no dia da ressurreição de Jesus, estavam eles trancafiados dentro do cenáculo, observe bem, Jesus vem até eles, cumprimenta eles a primeira e a segunda vez, e na segunda vez, o Senhor Jesus disse a eles, vocês observaram que Jesus disse a eles: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Entendeu, irmão? Olha, Jesus chega sobre eles, cumprimenta e diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quer dizer, vocês não são simplesmente obreiro só para ter um título de apóstolo, de discípulo, de pastor, de diácono ou diaconisa ou missionária ou músicos, ministério de mídia ou líderes. Não é só para isso. Assim como o Pai me enviou, eu preparei vocês para que vocês sejam enviados também. Eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. Em outras palavras, olha, vocês não são obreiros só por ser obreiro. Eu não escolhi vocês simplesmente para ser pastor. Eu não escolhi vocês simplesmente para ser apóstolo, missionário, bispo, diaconisas, missionárias, líderes de ministérios infantil, de jovens, de juniores, ser do ministério dos guardiões. Eu escolhi vocês, foi para mim enviar vocês. Eu preciso de vocês, é na minha obra. Aí você diz: mas eu aqui do jeito que eu estou fazendo a obra. O Senhor nosso Deus não precisa de ajuda de ninguém. Fala comigo, Deus. Fala, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Se eu tiver na minha mente, se eu ter para mim que eu estou ajudando Deus, eu sou simplesmente um baita de um ignorante e sem entendimento. Porque ninguém ajuda Deus. O Senhor é soberano, Ele é absoluto, é Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que fortalece, é Ele que renova, é Ele que levanta, é Ele que manda. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus não precisa da minha ajuda e nem da sua ajuda. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Aí nós dizemos assim: olha, eu fui levantado como obreiro, sou pastor, sou apóstolo, eu sou um líder de um ministério na igreja e estou fazendo a obra de Deus.
Mas isto não é verdade. Alguém faz a obra de Deus? Alguém faz a obra de Deus? Se eu faço a obra de Deus, então Deus precisa de ajuda. E Deus não precisa de ajuda de ninguém. A obra de Deus já está pronta. A obra, você entendeu? A obra de Deus está pronta. Ela já está pronta. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Já aconteceu tudo lá no Calvário. Mas o que eu estou fazendo aqui? O porquê que eu fui escolhido? Ou para que eu fui escolhido ou escolhida? Glória a Deus. Por isso que o Senhor Jesus, antes dele fazer qualquer coisa, ele diz: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quer dizer, eu vou enviar vocês. Só que vocês, do jeito que vocês estão aí, não vai acontecer nada. Então vou fazer o seguinte: prepara aí agora. Aí a Bíblia diz que o Senhor soprou sobre eles. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui? Que para ir tem que ter o Espírito Santo. Você sabia que não basta só ser cheio do Espírito Santo? Não basta só ser cheio do Espírito Santo. O que basta é ter o Espírito Santo. Porque aquilo que enche, ele esvazia, irmãos. Quando você enche o tanque de gasolina, de combustível, lá do carro, você vai utilizando, vai rodando, não é? O tanque continua cheio, queridos irmãos. Na medida que você vai gastando, vai rodando, o combustível vai diminuindo. Vai diminuindo, vai, não vai? Ele vai o quê? Diminuindo. Ele vai acabando. Então aquilo que é cheio pode acabar. O que é cheio pode diminuir. O que é cheio pode minguar. Por isso que tem pessoas que quando ela é um novo convertido, é aquela pessoa acesa. Já observou isso? Você se lembra quando você era novo convertido? Eu também, né? Esses meninos, o pastor Eliezer, quando eu digo no novo convertido, porque você nasceu no Evangelho, mas quando era criança, aquela chama de obreiro, Antiona lembrava quando ele dirigia a congregação do Serra Verde, era jovem e tal, ele mais o Jeremias, aquele Jeremias, o líder do jovem, aquela coisa, aquele tanto, cada jovem que dirigia uma congregação, porque via ele dirigindo a congregação do Serra Verde, mas é aquele tanto de jovem, moças e rapazes, e os outros lugares, a quantidade de jovem que agora queria ser dirigente, mas tinha que ter cuidado, porque ainda não tinha tanta estrutura, ainda mais jovem, tinha que ter cuidado com eles, porque a maioria das moças ia para a igreja, não era para servir a Deus, não, era por causa deles. Ainda bem que casaram todo mundo, e agora são só os casados que são pastores agora. Que pensa na luta que enfrentava com essa turma de jovem na frente da igreja. Meu Deus do céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa, quando ele é novo, ele está aceso, ele quer fazer tudo. O novo convertido não é assim, irmão? Ele é o primeiro que chega na igreja, ele limpa banheiro, ele quer fazer alguma coisa, eu quero cooperar. Eu vou levar água lá no altar, lá no púlpito, para o pastor, para o pregador, eu quero fazer alguma coisa. Mas a maioria das pessoas, no passar do tempo, ele vai esvaziando. Aquela pessoa que jejuava, lembra quando você conheceu Jesus? Era monte direto, era vigília, caçava uma vigília. Eu quero saber onde que tem uma vigília para mim poder estar na vigília. A vigília pode estar lá no centro de São Paulo, eu estou indo lá na vigília. Não é assim? Não é assim, presbítero Gerson? Hein?
Olha para você ver, querido, é assim, não é? Mas você se lembra daquele testemunho do crente velho com novo convertido? Vocês já ouviram aquele testemunho daquele irmãozinho que se converteu e era aquela chama acesa na casa de Deus? Então era escola dominical, era monte, vigília, era o culto de oração. Ele chegava primeiro na oração, chegava, colocava os bancos no lugar, no trabalho de visita ele estava presente, nos cultos em ar livre, nas visitas, enfim, ele estava primeiro em tudo, humanamente falando. Mas um dia o porteiro da igreja, que era diácono, disse para ele assim: olha, irmãozinho, vai mais devagar, porque isso tudo é quando a pessoa é novo convertido. Ele é assim mesmo, ele quer fazer tudo sozinho, sempre ele vai estar ali na frente de tudo, quer ser o primeiro a chegar e fazer as coisas tudo sozinho. Isso tudo é quando a pessoa é novo convertido. Eu também era desse jeito, mas o tempo passa, então a gente tem que ir devagar, porque senão você se cansa. Então isso é o que acontece com o novo convertido, irmão. Aí o irmãozinho olhou para ele e disse: deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O dia que essa minha alegria de servir a Deus, de fazer alguma coisa para Jesus, de cooperar na obra de Deus, de servir na obra de Deus, eu levanto a minha mão e aceito Jesus de novo. Quer dizer, para mim continuar sendo novo convertido. O que o ministério, que a igreja tem que fazer é ser nova convertida. O que o ministério tem que ser é novo convertido. É verdade. Então, amados irmãos, observe isso aqui. Quando o Senhor diz assim, olha o que ele diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus está falando isso com quem, meus irmãos? Com seus? Mas um dia o Senhor diz assim: se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos e verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, queridos irmãos, se eu aprendi para quê, queridos? Se eu hoje tenho conhecimento, para que esse conhecimento, sendo que eu não coloco ele em prática? Que adianta a pessoa estudar a vida inteira e não fazer nada, não usufruir ou utilizar o seu conhecimento para o benefício de alguém ou para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício? Então todo conhecimento vai ser em vão. Para que tanto aprendizado, mas não coloca nada em prática? Essa é a palavra de hoje. Eu preciso de priorizar. Tem que haver uma prioridade na minha vida, e nessa prioridade tem que haver um propósito. E qual será, ou qual deve ser o propósito principal do ministério? O propósito do ministério, o principal do ministério, é ter o Espírito Santo. Pastor, mas isso aí, a gente não tem o Espírito Santo desde quando aceita Jesus? Veja bem, não é que a gente tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vem até a gente e convence a gente do pecado. É ou não é? Porque para ter o Espírito Santo tem que ser amigo dele, tem que andar com ele, tem que ter uma vida com ele. É ou não é? Não é assim, irmão? Agora, o Espírito Santo, queridos, tem que ser a nossa prioridade. Se o Espírito Santo é a prioridade do pastor, do apóstolo, do missionário, do presbítero, do diácono, da diaconisa, da missionária, do ministério de louvor, do ministério de mídia, dos líderes, se o Espírito Santo é prioridade, essa igreja, ela vai ser enviada. Esse ministério vai ser enviado para todos os bairros de Osasco, Carapicuíba, os bairros de Mairinque, dos municípios do estado de São Paulo, da capital de São Paulo. Quem vai lhe enviar é o que está na sua vida, não é o pastor que vai te enviar, é o que está na tua vida, é quem vai te levar, é quem vai te enviar. Sabe por quê?
Deixa eu dizer algo aqui. Um dia desse atrás, já tem alguns meses, eu estava lá no norte de Minas, e vendo aqueles irmãos, nós nas paradas, aquele tanto de irmãos passando, e teve um momento, inclusive estava eu e o pastor Paulo, que é o Paulinho, a minha filha Leia e os meninos, o Lucas e a Ana Vitória. Nós estávamos indo para Montes Claros. Aí os irmãos, eu vendo, toda hora passava: irmão, Pai do Senhor, o senhor é onde? Eu sou da igreja fulano de tal. Outro dizia assim: eu sou da igreja fulano de tal. E de onde o senhor é? Um dizia assim: eu sou de São Paulo. Eu disse: é? Aí eu perguntava o outro: e você, irmão, você é de onde? Eu sou de São Paulo. Eu falei: espera aí. Aí quando chego lá perto de estavam os irmãos assim com uma perua Kombi lá, bem muito enfeitada, bonita, e aquele bagageiro, aquele tanto de coisa em cima daquela Kombi. E eu disse: e vocês, é de onde? Eu disse: nós somos de São Paulo. Disse mesmo. Bom, então vamos embora. Quando chega lá no Montes Claros, nós estamos lá no hotel. Quem está lá tomando o café conosco lá? Aquele tanto de irmãos. Pai do Senhor, irmãos, amém. Vocês é de onde? Não era mais aqueles de lá, não. Era outros. Vocês é de onde, irmão? Sabe de onde que os irmãos Sabe de onde os irmãos são, irmãos? São Paulo. Falei: mas não tem ninguém de Belo Horizonte aqui, não tem ninguém de Curitiba, do Rio de Janeiro, todos de São Paulo. Aí quando chega aqui, vê essa quantidade de pastores, missionárias, missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas, eu digo: é porque o mistério está aqui. É esses aqui é que vão, é os de São Paulo, é os de São Paulo. Vocês moram em que estado, igreja? Onde vocês moram, irmãos? É vocês mesmo que o Senhor vai enviar. É por isso que Ele está vos preparando. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se a chama não acendia no seu coração, vai nascer uma chama missionária no seu coração, a partir deste elo, dessa escola de líderes e obreiro aqui em Osasco. Porque são vocês que o Senhor vai enviar. Guarda isso no seu coração, porque o Senhor foi quem disse aos discípulos: vocês serão enviados. Só que do jeito que vocês estão, não dá para ser enviados, senão vocês vão voltar para trás. Senão vocês vão voltar para trás, e vão voltar para trás de mãos vazias ainda. Mas como eu vou fazer um mistério na vida de vocês, a partir de hoje, vocês vão, além de não voltar para trás, vocês vão produzir muitos frutos. E esse fruto vai permanecer. Você sabia que 80% das igrejas estabelecidas no Vale do Jequitinhonha e no norte de Minas são missionários de São Paulo? Se vocês tiverem dúvida, pesquise de onde os líderes, os primeiros pastores que abriram igreja, os primeiros missionários que abriram igreja no Vale do Jequitinhonha e no norte de Minas Gerais. Eu estou dizendo Minas Gerais, não estou citando outros estados não, foram de São Paulo, 80%. E você acha que o Senhor está preparando vocês através do mistério do trem? Já não tem um negócio, já tem um mistério nesse trem ou não tem? Porque Minas Gerais não é o estado do trem, irmãos. Olha,
Já não tem o mistério nesse trem. E no início do ano já tem o mistério do elo. O elo, querido, olha, é apertando mais o cerco, é trazendo mais abraço e união. O elo, não é? Oh, glória! Mas aí tem essas abreviações, que é a escola de líderes de obreiro. Agora vocês estão aprendendo para quê? Para ficar todo mundo amontoado? É claro que não. É claro que não. E o Senhor está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. Rabaixo de Rimicanda, Rabanai. Rede andando, segue andasse, Rabanai. Rabandala rasto de Rimicanda, Rabanai. Aleluia. Glória a Deus. Aí o texto, como nós bem lemos, o Senhor disse, aí a palavra diz que o Senhor assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. O Senhor não disse: seja batizado com o Espírito Santo. Ele não falou isso neste momento. Neste momento ele falou com os 11, ou seja, com os 10, melhor. Falou com os 10 discípulos: recebei o Espírito Santo. Quem disse essas palavras foi João, porque João era um dos 10 que recebeu o Espírito Santo. Não eram 12, mas um deu cabo da sua própria vida, foi ou não foi? E o outro não estava lá, que era o Tomé. O Tomé não estava. Certo é que se o Tomé, ele quis receber o Espírito Santo, teve que esperar mais 10 dias, quando os irmãos lá foram selados com o selo da promessa de Atos capítulo 2. Por isso a necessidade do elo, dessa união. Então, queridos irmãos, olha isso. Então os 10, João estava no meio, ele era um dos 10. E aí vem o mistério na vida do João, porque o mistério na vida do João é tão glorioso, que o João, ele revela tão algo glorioso, por causa da sua intimidade com Jesus. E essa intimidade, é quem tem intimidade, é quem de fato tem o Espírito Santo. Porque eu posso hoje ser cheio do Espírito Santo e amanhã estar vazio, não ter mais o Espírito Santo. Sabe disso? Hoje eu posso estar cheio, amanhã eu posso estar vazio. Tem um provérbio lá fora que diz que de onde tira e não põe, acaba. Tem um provérbio lá fora que diz: onde tira e não põe, não repõe novamente, acaba. Então, se eu utilizei, eu tenho que repor para não acabar. Então não basta só ser cheio do Espírito Santo, porque quem enche então, irmão, não é o Espírito Santo. Então eu tenho que priorizar o Espírito Santo. Eu tenho que priorizar o Espírito Santo, porque se eu priorizar o Espírito Santo, eu vou estar cheio todos os dias da minha vida. E além de eu estar cheio do Espírito Santo, glória a Deus, eu sou revestido de poder. Porque evangelho, queridos, é o poder de Deus. E esse poder, ele faz com que sinais aconteçam, milagres aconteçam. O Senhor, uma certa vez, quando os saduceus eles estavam ali, olha, disputando, questionando, né? Ele estava contestando o Senhor Jesus. Tem um texto aqui em Mateus 22 e 29, que o Senhor diz para eles assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque a questão não é só conhecer, é ter poder de Deus.
E para ter o poder de Deus, eu tenho que ter o Espírito Santo. Porque quem opera é o Espírito Santo. Não adianta eu conhecer também e não ter o poder de Deus. Não conhecer o poder de Deus. Porque os sinais precisam de acompanhar a igreja. Os sinais precisam acompanhar o ministério. Os sinais precisam de nos acompanhar, porque cremos na graça, no poder, na bondade e na misericórdia de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é que opera, porque o Espírito Santo é Jesus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo é a palavra de Deus guardada em nossos corações. Quando eu digo a palavra de Deus está guardada em meu coração, eu tenho que dizer: o Espírito Santo está aqui dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho a palavra. Eu tenho Deus. Eu tenho Jesus. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. É aí que acontecem os grandes milagres. Conversões em massa acontecem. Conversões em massa acontecem. Sinais, prodígios e maravilhas acontecem de forma periódica, sim, permanente, não cessa, porque os milagres não podem cessar. Porque o maior milagre, glória a Deus, é ter o Espírito Santo. Porque só tem o Espírito Santo quem é santo. Porque o Espírito de Deus não habita em templo sujo. Então quem tem o Espírito Santo, olha, irmão, a salvação está selada. E nada e ninguém, absolutamente nada e ninguém rouba ou tira a sua salvação. Aquele que tem o Espírito Santo, ele é feliz. O que tem o Espírito Santo é alegre. O Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo tem prazer em guerrear, tem prazer em lutar, tem prazer em pregar, tem prazer em fazer missões. Aquele que tem o Espírito Santo tem prazer em cooperar, em auxiliar, tem prazer em ser servo. Porque não é ele que faz, quem faz é o que está na vida dele, quem faz é o que está na vida dela, que é o Espírito Santo. E não adianta eu querer ser ou fazer alguma coisa sem ter o Espírito Santo. E quando aquele diácono falou que a esposa tinha embora, inclusive obreira também, que ele construiu a casa com tanto sacrifício durante 3 anos, mobilou a casa todinha, decorou a casa todinha, e quando ele convidou para o culto de ação de graças, ela disse: pode até fazer o culto, mas eu não vou ficar mais aqui nessa casa. Eu não vou mais ficar com você. Não quero mais ser a sua esposa. Eu não quero mais ser casada com você. A vida daquele homem acabou a partir daquele dia. E em dado momento da nossa conversa, ele chorava e derramava lágrimas. E disse: eu lembrei do dia da reunião que o Senhor disse que nós temos que priorizar as coisas. Eu preocupei muito com a construção da minha casa, em ganhar dinheiro, dar assistência à minha empresa, que é de transporte. Viajava, ficava dias fora. Quando o motorista faltava, eu mesmo pegava o volante do caminhão e iria viajar. Ficava dias e dias fora de casa. Criança aí, filho meu adoeceu, não pude acompanhar. E hoje eu sei que eu perdi o bem mais precioso que eu tinha aqui na terra, porque eu não priorizei a minha família.
eu não priorizei o meu casamento. Então, para mim agora, tudo foi em vão. Eu lembrei de estar contando isso aqui com os amados irmãos, ou para os amados irmãos. Porque não adianta nada eu querer conhecer, saber, não é? Mas eu não ter o Espírito Santo. Preciso de priorizar o Espírito Santo, porque só tem o Espírito Santo quem está com a vida no altar. E aquele que está com a vida no altar, o Espírito Santo, que é o Senhor em nós, Ele tem prazer em fazer de nós um vaso de bênção em suas mãos, fazer uma tocha acesa em meio às densas trevas. Queridos, que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs. Que o Senhor continue sustentando essa igreja cada vez mais. Glória a Deus. Priorize o Espírito Santo. E eu pergunto para os irmãos: você está disposto a priorizar o Espírito Santo no seu ministério? Priorize o Espírito Santo no seu ministério. Não queira fazer ou cooperar ou auxiliar sem não priorizar o Espírito Santo, porque só tem o Espírito Santo, ele tem prazer em permanecer na vida, ou seja, na vida de uma pessoa, quando ela mantém a sua comunhão com ele. E a comunhão se mantém através de diálogo, através de conversa. É assim? A comunhão se mantém através de diálogo, da nossa conversa com o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus em nós. Isso é através de quê? Da oração, através do jejum, aquilo que ouvimos aqui ainda há pouco, através da pastora Graziele e também do pastor Eliezer. Está vendo, irmão? É a oração, é o jejum, é a forma de nós mantermos a nossa intimidade com o Senhor. Todas as pessoas que conversam, que têm diálogo uma com a outra, essas pessoas, elas se tornam íntimas, elas se confidenciam, elas falam coisas que só elas é quem sabem e mais ninguém. Então é isso que o ministério nós precisamos de continuar fazendo, porque eu sei também que tem muitos aqui que já estão cheios e porque tem o Espírito Santo. Aí o outro vai dizer: mas eu também tenho, pastor. Então priorize para você não perder. Priorize para você não perder, porque um dia Davi estava perdendo. Tem um texto aqui no Salmo 51, que o Davi, ele disse: olha, o negócio está tão sério para o meu lado, que eu não estou tendo mais nem alegria da salvação. Porque quando a pessoa ela está perdendo o Espírito Santo, ela não tem mais alegria da salvação, ela não tem mais prazer nas coisas de Deus. Ela até vem à igreja, cultua, adora, mas não tem mais prazer. É como se tudo fosse natural e comum, e que nada fizesse a diferença na sua vida. Mas olha o que ele diz aqui no Salmo 51, irmãos. E o verso de número 10 em diante, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lanças fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora olha para você ver, ele estava perdendo o Espírito Santo. Ele estava sentindo que o Espírito Santo estava se retirando dele. Por quê? Porque ele diz assim, queridos irmãos: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque ele estava perdendo a alegria da salvação. Por que estava perdendo? Porque o Espírito Santo estava afastando dele. Ele estava perdendo o Espírito Santo. E se perder o Espírito Santo, está perdido. Não tem direito. Porque por isso que ele disse: cria em meu Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Glória a Deus. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Quer dizer, eu vou só voltar a pregar e anunciar as grandezas do Senhor se eu não perder o Espírito Santo. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu não posso pregar, eu não posso ensinar, eu não posso profetizar. Porque quem fala na boca de profeta é Deus. Quem fala na boca de profeta é o Espírito Santo. Se eu perder o Espírito Santo, não sereis mais profeta. Eu posso até profetizar, mas as minhas profecias não são mais verdadeiras. Isto é, eu serei um falso profeta se eu quiser profetizar. Não é o que tem acontecido. A quantidade de pessoas que inventam revelações, inventam profecias, isso por aí está cheio. É o espírito do falso profeta. Porque a maioria das pessoas que era usada por Deus, tinha o Espírito Santo, era usada pelo Senhor. Agora o Senhor se afastou, o Espírito Santo se afastou, eles perderam o Espírito Santo, mas quer continuar fazendo o que eles faziam. Mas como não tem mais o Espírito Santo, e agora? Eu vou fazer sozinho. Eu agora vou continuar mostrando para o povo que eu continuo sendo aquele de outrora. Mas cadê o Espírito Santo? Se afastou. Por quê? Porque o templo sujou, a casa sujou, não houve uma reforma, não houve uma limpeza, não houve um acabamento, não houve um trato. Então precisa de haver uma renovação. Para que essa renovação aconteça, tem que haver conversões, mudar de sentido. É isso que é conversão, não é? Lá na autoescola, quem já tirou a carta de motorista sabe. Está escrito lá na legislação uma placa, conversão. A conversão é o que, irmãos? Mudar de sentido, de rota, de direção. Isso é conversão. Então não adianta eu querer ensinar a pregar sem que eu não sou convertido, ou não houve na minha vida conversão. Porque para me oferecer alguma coisa ou algo para alguém, eu preciso de ter. Eu só posso oferecer o Espírito Santo se eu ter. Eu só posso oferecer a salvação para alguém se eu tiver esperança e certeza dela. Porque ninguém consegue oferecer ou dar alguma coisa ou algo para alguém se ela não ter, ou se ela não tenha. Por isso que o Davi, ele continua dizendo isso. E eu encerro, quando ele disse, glória a Deus. Quando ele vai e diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então só haverá conversão, glória a Deus, só haverá conversão se houver o Espírito Santo. Só haverá transformação se houver o Espírito Santo. Então, queridos, o ministério, eu já tenho o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo que te tem. Porque ele que dá, olha minha serva, meu servo, vai para o elo. Vai aprender, se prepare. É o Senhor, olha, vai. Agora eu preciso de ter aquele que está me levando. Aquele que me está trazendo melhor. Eu preciso de ter ele na minha vida. Eu preciso de fazer alguma coisa. Eu preciso que eu prove para mim mesmo que eu sou convertido. Que eu sou convertida no Senhor. Eu tenho que provar para mim mesmo que o Senhor fez uma obra na minha vida. Eu tenho que provar para mim mesmo, para o meu pastor, para a minha pastora, para o meu líder, ou para a minha líder. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu tenho o Espírito Santo. E como que eu vou provar que eu tenho o Espírito Santo? É produzindo.
E o fruto do Espírito é algo glorioso, irmãos, porque são muitos atributos na vida de quem tem o Espírito Santo. Os frutos do Espírito é algo glorioso. Por isso você sabe a pessoa quando ela tem o Espírito Santo e quando ela não tem o Espírito Santo. Alguém disse, mas eu não concordo com isso, pastor, porque eu creio que todos, principalmente quem está na igreja, tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo para a conversão. O Senhor todo dia falando, para que haja conversão, porque é Ele que nos convence, é ou não é? Mas para sermos uma bênção nas mãos de Deus, para sermos uma bênção do Senhor, aqui na terra precisamos de tê-lo, de ter o Espírito Santo. Aí depende de uma busca incessante. Então não adianta eu querer ser alguém na casa de Deus, ou cooperar, ou fazer alguma coisa, sem que eu não tenha o Espírito Santo. Agora, eu não tenho dúvida de que todos que estão aqui, têm Ele, têm o Espírito Santo. Agora você vai orar dizendo, Senhor, eu quero provar para mim mesmo, que eu tenho o Senhor na minha vida. Eu quero produzir frutos, que o fruto do Espírito apareça na minha vida, a partir de agora em diante. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero cooperar na obra do Senhor, eu quero auxiliar. Aí alguém diz, mas você não falou ainda há pouco que fazer a obra é uma palavra, algo muito equivocado, porque a obra Deus já fez, o Senhor já fez? Não, nós cooperamos nela, porque ela já está feita. Ela agora está sendo conduzida, porque feita já foi, ela já foi feita. Agora nós cooperamos. Paulo diz que nós somos cooperadores, é ou não é? Cooperadores é aquele que auxilia, aquele que ajuda. É só ajudar, é só cooperar, auxiliar por quem faz, porque quem faz é o Senhor, quem fez e faz é o Senhor, e pronto. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a querida igreja, hoje e sempre. Amém. Fique em pé, vamos orar. Oh glória, maravilha de Deus. Eu quero agora, bem rápido, retornar o microfone ao pastor Eliezer.